Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas e hoje vamos meditar no capítulo 5, versículos 1 até o versículo 3, que nos diz assim: Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas sagradas que Davi seu pai, a prata, o ouro e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Versículo 2. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa que foi no 7º mês. Queridos, chegamos ao capítulo 5 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, e esse capítulo está diretamente relacionado com o segundo e o terceiro deste mesmo livro, pois lá no segundo capítulo nós vamos ver que Salomão está determinado a fazer uma casa para o nome do Senhor. No terceiro capítulo, nós vamos ler que Salomão começa a edificar esta casa para o nome do Senhor. E neste capítulo 5, nós vamos ler que Salomão, ele acabou toda a obra que ele intentou fazer para o Senhor. Ou seja, Salomão, ele planejou, Salomão, ele começou a executar o seu projeto, e Salomão também terminou a obra que ele havia proposto no seu coração em fazer para o Senhor. Eu sempre gosto de fazer uma analogia em relação àquilo que alguém propõe a fazer dentro do contexto bíblico, para entendermos se, no final desta obra, isto de fato foi agradável diante do Senhor. Como nós sabemos se aquilo que alguém propôs a fazer dentro da Bíblia foi algo agradável diante de Deus? Nós vamos perceber, especialmente no Antigo Testamento, que quando algo era agradável diante do Senhor, Deus se manifestava e ele aprovava ou não aquilo que fora feito para ele. Aqui no caso de Salomão, a Bíblia vai nos mostrar que Salomão, após colocar cada utensílio no seu lugar no templo sagrado, criado para ali buscarem ao Senhor, a Bíblia diz que ele então faz uma convocação. Nesta convocação, ele está ali disposto a fazer aquela grande inauguração desta festa, deste templo, desta construção, para que comece então a ser oferecido ali neste lugar os sacrifícios agora para o Senhor. Então a Bíblia vai nos dizer que muito organizadamente, conforme Davi havia feito a escala dos levitas que iriam cantar, que iriam tocar os seus instrumentos, a Bíblia vai nos mostrar no versículo 13 deste capítulo que Salomão, ele coloca cada um no seu lugar, e a Bíblia diz que ali os músicos que foram separados para este fim se posicionam e eles ficam alinhados. A Bíblia diz que eles ficam, olha o versículo 13, e quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz,
bendizendo e louvando ao Senhor. Então, eles se colocam ali, né? Eles se posicionam organizadamente. A Bíblia declara aqui no versículo 12 que eram, né, cerca de 120 sacerdotes que tocavam ali as suas trombetas. Então, eles organizadamente começam a tocar os seus instrumentos, começam a louvar a Deus, e a resposta daquilo que eles fazem está no versículo 14, o último deste capítulo, que vai dizer: olha só, não podiam os sacerdotes terem-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Então, para nós refletirmos nesta reflexão de hoje, nós temos que pensar o seguinte: Salomão projetou fazer uma casa. Salomão começou a fazer a casa. Salomão concluiu a obra que ele havia proposto no seu coração. E agora Salomão vai, inaugurar, oferecer ao Senhor esta obra que foi realizada para ele. Então, a Bíblia diz que quando Salomão faz isso, que ele oferece esta obra ao Senhor, o que acontece? A glória de Deus se manifesta. Os sacerdotes não podem oferecer, exercer o seu serviço, porque a glória do Senhor apareceu. Então, isto é um sinal da aprovação de Deus para Salomão. Nós temos que ver, dentro desse conceito de projetar, começar e concluir, como é que está aquilo que nós temos também planejado fazer para o Senhor. Nós temos o hábito de sermos pessoas que poderíamos ser chamados, de obreiros de obras inacabadas. Ou seja, temos o hábito de começar muitas coisas e a maioria delas nós não conseguimos concluir. Não somos como Salomão, que começou a fazer e concluiu a obra. Então, isso nos faz refletir. Quando nós concluímos a obra que o Senhor determinou em nossos corações para fazer, Ele pode se manifestar, a sua glória pode se manifestar, e isso pode ser manifestado como um sinal da sua aprovação para as nossas vidas. Uma outra analogia que nós temos que fazer também é que não importa, nós projetarmos, começarmos e concluirmos se Deus não aprovar. Porque o que nós vemos de interessante aqui na obra que Salomão fez é que Deus aprovou e se manifestou como forma de comprovar a sua aprovação. Então, nós temos que fazer toda a obra para o Senhor, de forma que ela seja também aprovada por Ele. Ou seja, que iniciemos e venhamos concluir, mas que isso chegue ao final com a aprovação divina. Toda obra que você faz ao Senhor e você conclui ao chegar no final, ela é aprovada pelo Senhor? Ou você termina fazendo por fazer para não ficar inacabada e Deus acaba não aprovando? Que o Senhor possa aceitar e aprovar tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que eu faço, que nós fazemos para Ele, para que assim nós possamos viver de forma a agradá-lo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que você possa, em nome do Senhor Jesus, ser uma pessoa de obras acabadas e aprovadas pelo Senhor. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.